Boa tarde, nossa live de terça-feira, 13h30. Estamos numa série sobre o livro Mentiras em que as mulheres acreditam e a verdade que as liberta. Eu vou esperar o Instagram avisar o povo. Boa tarde, meninas, vamos entrando. Enquanto isso, eu vou fixar nosso tema aqui. Hoje, mentiras sobre o casamento. A live de hoje seria 2 capítulos, que foi a proposta inicial, eu fazer 2 capítulos por semana, né? Semana passada falamos sobre mentiras sobre o pecado, sobre prioridades. Porém, o assunto casamento e filhos é bem extenso, bem denso, e ia perder muito da riqueza do livro se eu desse 2 assuntos só hoje, tá? Então eu resolvi fazer um assunto hoje, um na próxima semana. Hoje vamos falar sobre casamento, semana que vem vamos falar sobre filhos, beleza? Boa tarde, meninas, deixa eu ver aí. Rosemary, Carla, Aline, Gil, Raquel. Vamos entrando aí, meninas. Karine, Paula, sejam bem-vindas. Te conheci há uma semana, estou amando seu conteúdo, já indiquei para 3 amigas. Olha aí, que bom, como é que é teu nome? Fala o pessoal que vem com Insta profissional aí, eu gravo os nomes, tá? Me fala o nome. Boa tarde, meninas, vamos entrando. Eu já vou pedir que vocês compartilhem essa live, tá? Clica no aviãozinho aí, manda para mais mulheres. Tô vendo a aluna minha aqui também, que legal. Para quem não sabe, Letícia, seja muito bem-vinda, tá, Letícia? Que bom te ter aqui. Estamos estudando esse livro aqui, Mentiras em que as mulheres acreditam e a verdade que as liberta, de Nancy DeMoss. É um livro sensacional, um livro riquíssimo aí. E a princípio estávamos fazendo 2 capítulos por dia. Só que o capítulo de hoje, que era para ser os 2 hoje, casamento e filhos, são capítulos extensos, bem densos. E se eu resolvesse manter de fazer os 2 num dia só, a gente ia perder muita riqueza aqui que o livro nos traz. Então eu preferi mudar. Gente, eu tô sem fôlego. Só um pouquinho. Amor, tu tá me assistindo? Traz uma água pra mim, por favor. Traz uma água pra mim, por favor. Eu esqueci minha água e eu tô sem fôlego aqui. Eu acho que eu não tinha falado tanto hoje ainda. Gente, sejam muito bem-vindas. Comprei o livro, é ótimo, é mesmo. Quem não tem o livro, não tem problema, tá? Você consegue se inteirar só com as lives. Quem quiser investir, é legal, é um livro de estudos. Atrás de cada capítulo tem alguns questionamentos ali. Questionamentos é ótimo, tem alguns questionários pra você. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tem um resumo atrás de cada capítulo e algumas partes de preencher, tá? Que é legal também. Quem não quer investir nisso agora, não precisa, ok? As meninas, inclusive, lá no grupo de alunas do método, elas colocaram esse livro em PDF lá. Então, não precisa... Obrigada, amor. Não precisa investir se você não quiser, tá? Mas se quiser, é sempre bom ter livros, né, em papel, em mãos, aí pra fazer anotações e rabiscos, enfim, tá bom? Vamos começar, meninas? É muito bom livro, ainda mais com tua síntese. Val, que saudade de ti. Eu ia te mandar mensagem antes da live e esqueci, depois eu te mando. Vamos começar? Pega papel e caneta, tá? Quem tem o livro pega, se não tem, só pega as anotações mesmo, já basta. E eu vou pedir pra que vocês compartilhem essa live, tá? Clica no aviãozinho e manda pra mulherada aí, para 5 primeiras mulheres da tua lista. Me ajuda e ajuda esse conteúdo chegar a mais pessoas, tá bom? Manda aí. Deixa eu só beber uma água que eu tô sem fôlego, eu não sei o que aconteceu. Tô sem fôlego no início já. Vamos lá, gente. Mentiras em que as mulheres acreditam sobre o casamento. Qual o nome do livro? É seu? Não é meu. A autora é Nancy DeMoss. O livro é Mentiras em que as mulheres acreditam e a verdade que as liberta. É um livro, inclusive, bem conhecido, tá? Mas eu quis estudar ele porque tem tudo a ver com os nossos assuntos aqui que permeiam o universo feminino. Nós já fizemos uma aula de introdução, tá? Fizemos uma falando sobre mentiras que a gente acredita sobre Deus e sobre nós mesmas. Semana passada falamos mentiras sobre o pecado e sobre prioridades. E hoje seria casamento e filhos, mas eu preferi fazer só casamento porque é bem intenso, bem denso o conteúdo, tá? Então vamos lá, mentiras em que as mulheres acreditam sobre o casamento. Gente, quem estava nas lives anteriores desse livro? Me fala aí quem estava nas lives anteriores ou quem caiu de paraquedas. Mirelle, não assisti nenhuma, cheguei aqui agora,
tá? Eu quero saber isso, porque quem perdeu as anteriores não tem problema, ok? Mas lá no meu canal tem essas aulas salvas, tá? Disponíveis lá, se você quiser acompanhar desde o início, mas fica aqui até o final e depois você vai lá ver as aulas que você perdeu, tá bom? Eu, Karine, desde o início, cheguei agora, Kelly Fernanda, que legal, seja muito bem-vinda, esse assunto é ótimo. Leila, boa tarde, a minha aluna aí, que legal. Gente, vamos lá então, mentiras sobre o casamento, eu assisti, a Aline falou. Beleza, só pra ter uma noção de quem já tava acompanhando, quem já vem no mesmo pensamento, tá? Lembrando que você não vai se identificar com todas as mentiras. Ah, Mirella, eu não acredito nisso, eu não acredito nisso aqui. Tá tudo bem, você vai se identificar com uma ou com outra, tá certo? Mas são mentiras que com pesquisas essa autora chegou, né, a respostas. São mentiras comuns entre as mulheres e sobre vários temas, tá bom? Estou amando, mas vou ter que comprar o livro para anotar e me aprofundar. Não assisti ao vivo, não tô ligada. Mas tô ligada. Ah, não tem problema, assiste depois. Ao vivo é sempre melhor, né? Porque a gente já sai inspirado e motivado daqui. E a chance de lembrar, de lá olhar gravado depois é menor. Mas tá lá pra quem precisar ver, tá? Cheguei agora, Tatiane colocou. Então fica aí, Tatiane, tá? Fica aí, hoje a gente vai falar sobre casamento. Mirelle, mas eu não estou casada ainda. Já fica pra aprender, tá? Como eu falei, você não vai se identificar com todas as mentiras, tá bom? Você vai se identificar com uma ou com outra mentira. Ela trouxe um compilado das mentiras mais comuns na vida das mulheres, tá certo? E como eu falei semana passada, esse livro é bem enfático em alguns pontos. Então, mesmo se você não concordar, eu te convido a refletir sobre o assunto, tá? E você pode ter o olhar crítico e pensar, não concordo com a posição da autora em determinado ponto, né? E tá tudo bem, a gente tem o direito de não concordar, mas eu te convido a refletir sobre isso durante a tua semana e durante o teu dia, porque muitas coisas nos fazem abrir um pouco os nossos olhos, um pouco a nossa mente, tá bom? Vamos lá então, lembrando que o livro ele traz uma sequência de mentiras, ele começa na mentira número 1 e vai, ele não reinicia a contagem dentro de cada capítulo, tá? Ele só segue. Então nós vamos começar hoje com a mentira 21, mas é a primeira mentira dentro do tema casamento, tá? Vamos lá então? Primeira mentira, então a mentira 21, para quem tem o livro, em relação ao casamento. Ah não, antes disso, só pra falar algo que provavelmente você já sabe, né? O casamento foi planejado por Deus para refletir a glória dele e seus propósitos, né? Ponto 1. O casamento é plano de Deus e o objetivo do casamento é que a gente reflita a glória de Deus através do nosso casamento, tá? A gente, pra quem tá acompanhando desde o início, a gente sabe que o livro ele sempre volta lá ao pecado original, lá em Eva e Adão, né? Quando eles pecaram, quando eles comeram do fruto proibido lá, então o livro ele sempre faz esse paralelo lá de Eva e Adão, né? E lá quando Eva comeu o fruto, ofereceu a Adão, enfim, a vergonha, né, daquele momento, quando ela se pegou ali em pecado, né, quando eles perceberam que estavam nus, enfim, substituiu a liberdade que eles tinham, né? A unidade que Adão e Eva haviam experimentado em seu estado original, agora, depois do pecado, se transformaram em uma inimizade e animosidade, não só para com Deus, mas para com o outro. Ali eles já começaram a jogar a culpa um no outro. Quem que lembra isso que a gente viu semana passada? Que Deus perguntou, boa tarde, Chiliane. Não estava aparecendo. Pois é, gente, vocês têm que ir lá no meu perfil, botar lá onde está seguindo e adicionar como favorito, tá? Porque daí aparece. O Instagram, ele às vezes não entrega mesmo, tá? Então, no momento que Deus perguntou, Eva, Adão, o que foi que você fez? Né? Ele falou, mulher que tu me deste, que me oferecesse o fruto para comer, né? E daí ele pergunta para Eva, o que foi que você fez? E a Eva, foi a serpente que me enganou. Ele já começa a jogar a culpa ali um pro outro, né? Então, no momento que houve o pecado, houve também o início de uma inimizade ali, né? De uma guerra dentro do próprio casamento. E tal como acontece em todas as áreas da nossa vida, a mentira é o maior instrumento, né, de Satanás, a gente já falou sobre isso, para alcançar seus propósitos aí de roubar, matar e destruir, né, que esse é o grande objetivo de Satanás. Se ele conseguir que a família, né, que maridos e esposas acreditem e ajam de acordo com as mentiras que ele traz, ele alcança o alvo de colocá-los em cativeiro, né, fazer-nos
prisioneiros aí do pecado, roubando-nos a alegria e destruindo os nossos relacionamentos, tá? Você já está nos meus favoritos, não sei o que acontece às vezes. Ai, pois não sei, botem o lembrete lá, sempre quando eu falo das lives, que daí lembra, mas é complicado mesmo, tá? Então, gente, o objetivo de Satanás é isso, é destruir, né, a família, é destruir o casamento, porque ele tem o objetivo maior de roubar, matar e destruir. Foi para isso é para isso que ele age, né? E a primeira mentira em relação ao casamento que as mulheres acreditam, não necessariamente você, né? Talvez você vai se identificar com uma ou com outra, não com todas, mas a primeira, né, dentro do casamento aqui tenho de ter um marido para ser feliz. A minha felicidade está baseada em eu ter um marido, em eu ser casada, em eu ter um companheiro, né? E essa é uma sutil distorção de uma verdade aí. A verdade é que o casamento é algo bom, é algo correto, é o plano de Deus para as nossas vidas, né? Pelo menos para a maioria das pessoas, né? E a gente deve sim ter uma grande alegria e se sentir abençoada no contexto de um casamento centrado em Deus, mas Satanás vem deturpando essa verdade aí sobre o casamento, sugerindo para as mulheres que o grande propósito do casamento é a própria felicidade e a realização pessoal, né? Poxa, agora eu vou ser feliz, agora que eu casei eu vou ser feliz, né? A menina lá que tá esperando um marido, um noivo, um namorado, né? Eu preciso de alguém para ser completa, para ser feliz, né? Então é uma deturpação aí. Que mais? E muitas mulheres acreditam que não vão poder ser verdadeiramente felizes se não forem casadas, se não tiverem aí alguém, né, para amá-las, entender suas necessidades e tudo mais, tá? E vão pro casamento com a expectativa de o meu marido deve me fazer feliz, né? E essa talvez seja a pior das expectativas dentro de um casamento, né? Ah, Mirelle, mas eu quero ser feliz, ok, mas não é esse o objetivo de um casamento e você vai entender aqui, né? A verdade é que o propósito supremo do casamento não é nos fazer felizes, mas glorificar a Deus através desse relacionamento. E talvez, se você não tem uma caminhada aí com Cristo, você vai falar, ai, que bobagem, né? Mas ainda mais hoje, no mundo de divórcios, num mundo que rema aí numa cultura, né, do eu posso fazer tudo sozinha, eu consigo, eu não preciso de ninguém. O casamento vem mesmo para glorificar a Deus, né? Casamentos aí que dão certo, casamentos bem estruturados, tá? E quando a gente entra dentro de um relacionamento com essa ideia de eu quero ser feliz, eu quero ser realizada, a gente já vai entrando se preparando para decepção, né? Porque ela é quase certa. A expectativa nos faz, às vezes, ter quedas aí muito grandes, né? Porque raramente no casamento, essa mulher que acha que o casamento vai fazer ela plena e feliz, ela vai encontrar essa plenitude, essa felicidade dentro do casamento. E daí a expectativa é frustrada, né? O tombo, a queda é grande e a mulher fala que o casamento não tá dando certo, que não é feliz ali dentro, daí vem todas as outras mentiras que a gente vai conversar hoje, tá? Mas então a primeira grande mentira é isso, que eu preciso de o marido para ser feliz. E o casamento é bênção, né? E o casamento tem que nos trazer alegria e felicidade, porém, não é isso que vai me trazer felicidade e plenitude, né? Mulheres que acreditam que precisam ter um marido para serem felizes, né, se contentam muitas vezes com menos do que o melhor de Deus. Olha só. Que interessante, né? Eu preciso de um marido, não interessa quem, eu preciso de um marido, né? Porque assim eu vou ser feliz. E a expectativa é muito alta e a queda muitas vezes é bem grande aí. E somente ao reconhecer e abraçar a verdade, pode-se encontrar a verdadeira liberdade com ou sem marido, de que a felicidade não está dentro do casamento, a felicidade está em Deus, né? O casamento sim é plano de Deus, mas a felicidade não está ali. Eu não casei para ser feliz, eu casei para glorificar a Deus. E aqui tem um depoimento muito interessante, vocês sabem, quem já está acompanhando, que o livro traz alguns depoimentos, né? Eu quero ler, é um trechinho pequeno, tá? Quem tem o livro acompanha, quem não tem só ouve com atenção, é bem pequenininho. Quer dizer, é uma mulher falando, depoimento de uma mulher, né? Sempre pensei que precisava de um homem em minha vida para me fazer feliz e levantar minha autoestima, né? Coitado do homem que foi ter colocado essa expectativa. Mas, mesmo depois que me casei, eu ainda não estava feliz e ainda tinha baixa autoestima. Saber e crer que Deus me criou à sua imagem
bem como obter dele a minha autoestima, mudou minha visão de mim mesma e me libertou de tentar ter minhas necessidades satisfeitas pelo amor e pela aceitação de um homem. Perdi meu pai quando tinha 14 anos e me casei aos 16. Vejo agora que deixei meu marido se tornar minha segurança e minha razão de viver. Olha só, as expectativas, mais uma vez, colocadas dentro do casamento, na pessoa, né, com a qual tu está casando. Conforme nossos filhos cresciam e tínhamos dificuldade no nosso casamento, eu estava aprisionada à sensação de que não poderia viver sem meu marido. Nossa, meu marido, eu dependo dele, né? A escravidão em que eu estava era tão forte quanto as barras de metal em uma janela. As barras e as travas em minha mente me mantinham presa. Meu coração dispara só de lembrar aquele estado de medo. Meu marido não podia tolerar a asfixia em que eu lhe estava causando. E começou a pensar que precisava sair para respirar. Olha só. Deus usou alguns amigos para me mostrar que eu precisava liberar Cal, que é o nome do marido dela, e me apoiar em Deus. Quando fiz isso, tornei-me livre. Meu marido cresceu durante o processo e não foi embora. Louvamos a Deus o tempo todo por nos fazer comemorar 36 anos de casamento. Então ela conta aqui, né, a história, né, de como ela entrou dentro do casamento com uma lacuna emocional, já porque tinha perdido o pai, né, se casou muito nova com a expectativa de ser feliz, de melhorar a autoestima, depositando essa expectativa num homem, né, obviamente homem nenhum, porque é humano, porque é falho, consegue suprir essa expectativa, e ela se decepcionou, né, vivia uma vida sufocando o marido, e o marido quis ir embora, e enfim, depois foi restaurado. Então é isso que acontece quando a nossa felicidade está depositada dentro de um relacionamento, né? A verdade é que a felicidade não é encontrada no ou fora do casamento. Olha só, ela não é encontrada em nenhum relacionamento humano. A verdadeira alegria só pode ser encontrada por meio de Cristo. A verdade é que Deus prometeu nos dar tudo o que precisamos. E se Ele sabe que um marido nos possibilitará trazer a Deus maior glória, então Ele providenciará um marido para nós. A verdade é que o contentamento não é encontrado em ter tudo, né? E a gente já sabe disso na teoria. Mas em escolher ficar satisfeitas com o que Deus já providenciou, tá? E aí vale para aquelas que reclamam do marido o tempo inteiro, tá? Então, primeira mentira aí sobre casamento. Boa tarde, Jéssica, as meninas que estão entrando agora. Rebeca, a primeira mentira sobre casamento, então, é que eu preciso de um marido para ser feliz, que eu preciso estar casada para ser feliz. E não quer dizer que você não tem que querer casar e não tem que estar alegre por ter um casamento. E o casamento não é plano de Deus, pelo contrário, ele é plano de Deus. Mas não, você não vai encontrar alegria no seu marido, porque a alegria vem de Deus, né? O casamento, ele vem para refletir a glória dele, tá bom? Segunda mentira aí sobre o casamento. Essa aqui, mulherada, presta atenção, agora começa a ligar o pisca-alerta aí, porque vem um monte de mentira que mexe nas nossas feridas, tá? Segunda mentira sobre o casamento é a mentira 22ª do livro, tá? Oi, Cris, eu vi a Cris e a Lloyd aí, direto de Luanda, da Angola, adoro quando elas estão aqui. Segunda mentira, é minha responsabilidade mudar meu marido. Olha aí. A maioria de nós mulheres nasce com mania de consertar, né? É ou não é? A gente quer mudar tudo que tá errado. Se algo tá errado, a gente quer corrigir. Se algo tá quebrado, a gente quer consertar. É o instinto natural, né? Instinto, já, a palavra já diz, instinto, né? É quase que irresistível. Especialmente com aqueles que vivem com a gente o tempo inteiro. No caso, nossos maridos e nossos filhos, né? A gente quer corrigir quando eles estão errados. Então a grande mentira aqui é que é minha responsabilidade mudar meu companheiro. E é tão forte isso que ela trouxe aqui, que eu me peguei várias vezes refletindo sobre, tá? Enquanto eu estudava para trazer aqui para vocês. Olha só, no contexto do casamento, essa mentira tira o foco das próprias necessidades da esposa, da sua caminhada pessoal com o Senhor, sobre as quais ela pode fazer algo, lembra a autorresponsabilidade, sobre as minhas atitudes, sobre o meu relacionamento com Deus, sobre o qual eu tenho controle, são escolhas, né? E coloca o foco no outro, no meu marido, né? Que eu não tenho controle de mudança sobre ele. Coloca o foco sobre as falhas e as necessidades de outra pessoa, sobre as quais ela pode ser capaz de fazer muito ou pouco, né? Eu não posso fazer nada em relação às falhas do meu marido. Ah, Mirelle, eu posso falar. Adianta?
Ele tá mudando com teu muito falar? Não é à toa que Provérbios vem com tantos versículos, né? Dizendo que até o tolo se passa por sábio quando fica calado, né? Tem um versículo lá em Tiago, se eu não me engano, que fala que é melhor seja tardio, pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, né? Em Provérbios fala também que é melhor morar no fundo do quintal do que com uma mulher que reclama o tempo inteiro. É melhor ouvir o pingar de uma goteira incessante do que com uma mulher rixosa, né? Uma mulher briguenta. Não é à toa que a Bíblia nos traz vários exemplos. Tem outro versículo que diz que se alguém consegue refrear a língua, consegue ter controle sobre todo o corpo. Olha só, né? E cada vez que eu ouço esses versículos é um tapa na cara, né? Porque a mulher, ela tem esse instinto de querer mudar o outro, de querer falar, de querer vencer o outro pelo cansaço de tanto falar, né? Então, nesse caso, a gente tira o foco de nós, das nossas próprias escolhas, daquilo que eu tenho poder de mudança, e coloca o foco nas falhas do meu marido, que no caso eu não tenho poder nenhum controle de mudança sobre ele, tá? Não é meu papel mudar o meu marido. Olha só que interessante. O fato é que a mulher não pode mudar o coração do marido ou dos filhos. No entanto, ela pode cooperar com o Espírito Santo e mudar o próprio coração. E através da própria mudança vai refletir na família. Olha que forte. Vocês estão anotando? Quando uma mulher está preocupada em tentar corrigir o outro, corrigir as falhas, os defeitos do marido, está assumindo uma responsabilidade que Deus nunca pretendeu que ela tivesse e provavelmente vai acabar frustrada, porque ela não vai conseguir mudar o marido. E vai ficar ressentida com o marido e talvez até com Deus, né? Ai, Deus, eu faço tudo, mas ele nunca muda. Eu tento e ele nunca muda. Deus não te deu essa atribuição. Ele nunca pediu para que tu tentasse mudar teu marido. Tá? Muito interessante isso, né? Ela também pode criar limitações ao que Deus pode fazer para transformar o marido. Sabe quando a gente quer dar uma ajudinha para Deus? Ah, Deus, eu sou muito assim, eu dou ideias para Deus, né? Senhor, o que tu acha? Se fosse assim, assim, assado, né? Eu vivo dando ideia para Deus. Gente, não é nosso papel, né? Fazer isso. Às vezes me pergunto, isso é uma nota da autora, né? Quantos maridos Deus transformaria se as suas esposas estivessem dispostas a deixá-lo assumir o processo? Eu vou ler de novo, porque isso aqui vem um tapa na cara, né? Olha só. Às vezes, é uma frase da autora do livro, tá? Às vezes me pergunto quantos maridos Deus transformaria se suas esposas estivessem dispostas a deixá-lo assumir o processo. A mudança que a gente quer ver no nosso marido não cabe a nós. A mudança é de Deus. Deus nunca pediu para que a gente assumisse isso. A mudança só quem consegue fazer é Deus. E nós precisamos estar só cooperando com o plano de Deus e não atrapalhando e dando sugestão, né, para Deus. Muitas esposas cristãs não percebem que tem duas poderosas armas disponíveis, que são muito mais eficazes do que importunar, reclamar e pregar. Olha só, temos duas armas muito poderosas, muito mais poderosas do que reclamar, importunar e pregar pro marido, tá? A primeira arma é uma vida devota, que Deus frequentemente usa na vida de um homem para criar convicção e fome espiritual. É eu estar devota ao Senhor, né? Aprimorar, buscar intimidade com o meu relacionamento na vertical aqui, eu e Deus. E a segunda arma é a oração. Quando uma mulher ressalta de maneira sistemática em que aspectos deseja que o marido mude, ela provavelmente tornará defensiva e resistente. Quando a gente fica falando defeito pro homem, ele já fica com 5 pedras na mão, né? Porque ele tá sendo criticado ali. Mas quando leva suas preocupações ao Senhor, ela está apelando para um poder maior, né? Para que esse poder haja na vida do marido. Então, não cabe a você, não cabe a mim mudarmos nossos maridos. Esse papel é de Deus. E se você quer reclamar, leve essa reclamação na fonte. Não adianta reclamar pro marido. Gente, eu tô falando pra vocês, eu tô falando pra mim também, tá? Não pense que é sermão aqui, não. É pra vocês e é pra mim. Não adianta ficar reclamando pro marido. Leva a Deus, vai direto na fonte. Tem uma fonte e a gente tá indo lá na goteira, né? Vai direto na fonte. Enfim. Daí ela traz aqui que ama o exemplo de Maria, a mãe de Jesus, né? Ela conta que a história de Maria, quando o anjo chegou e disse que
ela ia ser mãe de um bebê, né? Que ela estava grávida, ia ser mãe do Messias. Acho que eu tô matando um dente. Uma experiência incrível, né? E ela fala, mas experimente se colocar no lugar de Maria. Naquela época, né? Você chegar para José e dizer que estava grávida do Espírito Santo, né? Ela tinha visto o anjo, mas José não. Ele podia duvidar, né? Ele podia brigar, ele podia não querer mais Maria, né? Quando ela contou a José, né, o que havia acontecido, de início, ao que parece, ele não acreditou muito na explicação dela, né? Óbvio, eu também não acreditaria, né? Ele não tinha visto nenhum anjo. A razão que o levou a concluir que ela havia sido infiel, né? Como assim, tá grávida? Né? Imagina naquela época isso. Não há indicações de que Maria tenha pressionado José a acreditar no que ela sabia que Deus tinha falado para ela. Olha só. Em vez disso, esperou em Deus e deu-lhe a oportunidade de se comunicar diretamente com seu marido. Ela diz que ama esse exemplo, a autora, né? Que Maria esperou em Deus e deu a oportunidade para Deus falar com o marido. Às vezes a gente enche tanto a orelha do nosso marido que ele não consegue nem ouvir Deus. Porque a gente não para de falar, não para de reclamar, não para de pregar, como ela falou aqui, né? Tem formas muito mais eficazes, que é a oração e a nossa vida devota a Deus. Você é uma vez na minha vida, amor. Ah, meu Deus, gente, olha, dá um print nisso aí. Que lindo, vou fazer mais lives sobre casamento. Ó, pegaram? Fazer mais lives sobre casamento. Ganhar até um elogio. Então, Maria não ficou lá pressionando José, né? Ela simplesmente esperou que Deus falasse com José, porque ela tinha uma vida devota, tanto que ela foi escolhida, né, para ser mãe aí do Messias, tá? Ela podia se dar ao luxo de esperar e ficar calada, pois conhecia o poder de Deus e confiava nele para cumprir os planos que ele tinha para a sua vida e para a sua família. A confiança é uma coisa difícil, né? Porque quando a gente confia, a gente simplesmente espera. A gente espera porque Deus está no controle, Ele tem o poder da vida e da morte, Ele tem o domínio, né, sobre tudo. Então, segunda mentira, que é minha responsabilidade mudar o meu marido. Não é. Deus nunca pretendeu que você fizesse isso. Deus não quer que você faça isso. Use as duas armas que você tem, uma vida devota e a oração, e deixar o papel de mudar o teu marido com Deus, que é só a Ele que cabe esse papel. Então, para de falar no ouvido do teu marido todas as falhas dele, tá bom? Terceira mentira sobre casamento. Gente, vocês estão acompanhando? É forte, né, esse livro? É forte, isso que eu tô só falando aqui. Quem lê vai ver o quanto é forte isso. Vocês estão acompanhando? Posso passar para a próxima? Terceira mentira sobre casamento. Meu marido deve me servir. Minha esposa virtuosa. Nas últimas décadas surgiu um movimento significativo desafiando os homens a se tornar homens de Deus, a amar suas esposas e seus filhos e a expressar esse amor por meio do sacrifício e do serviço. E que bom, né? Que legal. Que animador ela coloca aqui, que animador foi ver Deus avisando homens e transformando seus corações, né? Tirando aquele machismo de antigamente, que o homem não se envolvia com a família, só gerava renda mesmo, não podia fazer nada em casa, enfim, tá? Que bom que houve esse movimento. Porém, né, no entanto, em meio a essa ênfase, nós mulheres precisamos ter cuidado para não perder de vista os principais papéis que Deus nos deu a cumprir. Tá? Olha só que interessante. No mundo cristão, hoje, é politicamente correto desafiar os homens a ir para casa e servir suas pessoas, e não tem problema nenhum com isso. No entanto, não é politicamente correto falar com as mulheres sobre a responsabilidade delas ao servir os maridos. Olha que interessante. É lindo eu pregar na igreja que os homens têm que ajudar em casa e servir suas mulheres. Mas se eu falo isso na igreja para as mulheres, ai, que horror, que machismo. Que coisa, né? Que mentira que a gente tem acreditado, né? Que meu marido tem que me servir o tempo inteiro. O nome do livro, Mentiras em que as Mulheres Acreditam em a Verdade que as Liberta, tá? Isso é uma grande mentira, tá bom? A verdade é que Deus não fez o homem para ser um ajudante. Ele fez a mulher para ser uma ajudante, né? Quando ele criou Eva, ele falou, você será auxiliadora, você será ajudante do seu homem, né, do seu marido.
Claro, isso não significa que os homens não podem ajudar e não devem servir suas esposas. Sim, eles podem, né? Eles devem servir sua esposa e seus filhos, até porque eles amam, né? Deus mandou o marido amar as esposas como Cristo amou a igreja e não teve exemplo maior de serventia do que servo, do que Jesus foi na terra, né? Jesus foi servo, e se ele mandou o marido amar a esposa como Cristo amou a igreja, ele está falando que o marido deve servir a família também, tá? Porém, como mulheres, nós nos concentramos só naquilo que merecemos, em nossos direitos. Deus mandou o marido amar a esposa assim como Cristo amou a igreja. Meu marido deve me servir, eu mereço ser feliz, eu mereço ser servida, meu marido deve fazer isso por nós. É isso que a gente ouve isso muito, né, no mundo hoje, e tá tudo certo, ok? Porém, né, a gente não pode tapar os olhos pro nosso papel como mulher, né? Isso nos torna vulneráveis à mágoa, ao ressentimento, quando nossas expectativas não são atendidas. E o papel principal do marido não é de ajudador, tá? Ele deve servir porque ele tem que amar como Cristo amou a igreja. E Cristo foi um exemplo de servo. Mas não é esse o papel principal do marido. O papel principal da esposa é ser ajudadora, tá? A bênção e a alegria são os frutos de buscar ser um doador em vez de um receptor. Em buscar maneiras de abençoar e servir e atender às necessidades da nossa família. E daqui que eu sempre falo, quem me acompanha, quem é minha aluna, eu falo, acho que todos os dias, né? Servir é um privilégio. E enquanto a gente não mudar essa chave na nossa cabeça, a gente vai continuar achando um saco servir, um fardo servir, uma dificuldade servir, vai continuar focando no que eu merecia, no meu direito, naquilo que eu quero. Mas servir é um privilégio. Você precisa mudar essa chave se você quer viver uma vida de acordo com aquilo que Deus planejou para que nós, mulheres cristãs, vivêssemos, ok? Então, a bênção e a alegria são frutos de buscar ser um doador ao invés de um receptor, de buscar maneiras de abençoar, servir e atender às necessidades da nossa família. E às vezes a gente só foca no que a gente quer, no que a gente precisa, no que a gente gostaria, no que a gente tem direito, e a gente esquece o que a gente precisa fazer, né? Em grande medida, nosso pensamento como mulheres tem sido moldado pelo movimento feminista moderno, né? Já falei isso nas lives anteriores a essa, né? Que esse movimento vem fazendo um esforço concentrado para rebaixar o valor das mulheres que servem, né? Ai, tu é dona de casa? Tu só fica em casa cuidando de marido? Olha, cozinhando para marido. Gente, isso é um privilégio. Quem foi que enfiou a ideia de que isso é ruim, de que isso é errado? Que bom que eu tenho a quem servir, né? A gente foi inculcado nas nossas mentes, nessa cultura feminista que a gente vive, que isso é ruim, que é depreciativo, que não tem valor, né? E tem sim grande valor, tá bom? A verdade é que a mentira é que nossos maridos têm que nos servir, né? A verdade é que nunca somos mais parecidos com Jesus do que quando estamos servindo uns aos outros. Ai, vou ler de novo. A verdade é que nunca somos mais parecidos com Jesus do que quando estamos servindo uns aos outros, tá? Nosso marido, nossos filhos. Não há vocação maior do que ser servo. Uma das coisas que mais me impressiona na mulher de Provérbios 31, né, é que ela era uma pessoa altruísta, né? Mostra ali que ela fazia muito pelos outros. Ela cuidava do marido, ela cuidava dos filhos, ela cuidava dos clientes. Fala que ela era comerciante, vendia aos comerciantes, né? Era empresária. Ela atendia a mão aos necessitados. A mulher virtuosa, ela era muito altruísta ali em Provérbios 31, para quem não sabe do que eu tô falando, né? A Bíblia nos traz a imagem de uma mulher ideal. Ela não tá buscando a autorrealização, né? Ela está preocupada em servir os outros. Ela parece praticamente não se preocupar com seus próprios interesses e necessidades, né? E olha que interessante, pega aqui, tá? Desatenta, se liga aqui que é interessante. Olha só. A gente vê que a mulher virtuosa faz tudo isso e faz muito... Eu tô com dor nas costas. E faz tudo pelos outros, né? Quase que altruísta ali, pensando na necessidade dos outros. Mas, no texto, tem várias coisas que a gente gostaria de ter. Benefícios, quer ver?
No versículo 22 fala que ela se veste bem, né? Que ela é bem vestida. No versículo 15 e o 20 fala que ela e sua família têm comida suficiente para comer e compartilhar com os outros, abundância de comida. No versículo 21 e no 25 também fala que ela vive uma vida bem organizada. Ó a mulherada que tá aqui para se organizar. É emocionalmente estável e livre de medo sobre o futuro. Não fica, ai meu Deus, se acontecer isso, se acontecer aquilo, ela não tem medo. No versículo 11, 28, 29 e 30, nos versículos fala, ela botou aqui a autora, né, nota da autora, seu marido é louco por ela, ele é fiel a ela, sente que ela é uma em 1 milhão, né, mas só tu, ele fala, e diz isso a ela e se gaba dela pros seus amigos, né, muitas mulheres são, né, fala lá, mas tu né, fala isso lá, e no versículo 28, seus filhos a honram e a elogiam. A gente quer essas coisas, a gente quer se vestir bem, a gente quer ter alimento em fartura, a gente quer ter uma vida bem organizada, ser emocionalmente estável, não ter medo do futuro, não viver ansiosa. A gente quer que o nosso marido seja louco por nós, se gabe no bom sentido, né? Tipo, a minha mulher é a mulher, né? Que seus filhos a honrem e a elogiem. Pra mim, a nota da autora, não parece tratar-se de uma mulher oprimida. Pelo contrário, né? Uma mulher super bem resolvida, a mulher de Provérbios 31. De fato, que mulher não ficaria muito feliz em ter essas mesmas recompensas que eu acabei de falar. Mas como que ela conseguiu todos esses benefícios? Falei que era pra ficar atenta, que tinha um pulo do gato aqui. Como é que ela conseguiu todos esses benefícios? O marido ser louco por ela ter dinheiro, né? Alimento em fartura pra dar, pra compartilhar, ela se vestir bem ali, ela fala que ela se veste de lã e linho fino, né? Os filhos a honrarem, a elogiarem. Como é que ela conseguiu todos esses benefícios? Não foi, presta atenção, não foi insistindo em que seu marido arregaçasse as mangas e ajudasse com as tarefas domésticas. Acha mesmo que ela ficava pedindo pra ele, faz isso, faz aquilo, tu não fez aquilo, tu deixou bagunçado, tu não sei o que lá. Acha que a mulher virtuosa fazia isso? Claro que não, né? Foi escolhendo o caminho do serviço. Olha só. Tornando sua prioridade número 1 depois do seu relacionamento com Deus. Atender às necessidades da sua família. Em Provérbios 31 fala que ela atende ao bom andamento da sua casa. Essa mulher é organizada, minha filha. Ela tá com as unhas feitas, ela se veste de lã e linho finos. O marido é louco por ela e quer mostrar ela pela cidade. Os filhos a honram e a elogiam. Ela tem dinheiro, ela tem alimento com fartura para comerem e para compartilhar. Ela conseguiu isso como? Exigindo que divida as tarefas domésticas com ela? Exigindo que tem esse direito? Não. Ela conseguiu isso servindo. Ela conseguiu isso fazendo, depois do relacionamento dela com Deus, atender às necessidades da família, a prioridade dela. Salva essa live, por favor. Vou deixar salva. Eu vi que falaram aqui, deixa eu ver. Sou o mesmo. Não sei o que o Eduardo falou aqui. Dar é melhor do que receber. É verdade, Ellie. Que bênção, tenho aprendido a servir com alegria a cada dia. Deus tem honrado. Que bom, fico muito feliz. Vou deixar a live salva, tá? Gente, que interessante, né? Esse paralelo com a mulher virtuosa aqui de Provérbios 31. Pra quem nunca leu esse texto, Provérbios 31, a partir do versículo 10. Ali é o exemplo de mulher ideal que Deus nos traz, tá bom? Leiam, tá? Vamos lá. Quarta mentira. É a quarta? Não. Terceira. A primeira é minha responsabilidade. Não. É a quarta, sim. Deixa eu ver. Ah, meu Deus. A primeira, tenho de ter um marido para ser feliz, né? Só vou encontrar felicidade se eu for casada. Mentira, tá? Não é o casamento que vai te trazer felicidade. A segunda, é minha responsabilidade mudar meu companheiro. Não é sua, é de Deus. Para de querer mudar os outros, tá? Terceira, meu marido deve me servir. Lembra da mulher virtuosa e comece a servir primeiro para você ganhar esses benefícios que ela tem aqui. Quarta, se me submeter ao meu marido, serei infeliz. Ai, a grande loucura do mundo hoje, né? Que não podem ouvir a palavra submissão, que já pensam em machismo, já querem sair, marchar de sutiã aí, né? Enfim. Vamos lá? Essa é outra grande mentira aí de Satanás. Se me submeter ao meu marido, serei infeliz. Ai, ai. Na nossa natureza humana caída, né? Tem um problema, existe um problema com a autoridade, né? E ela fala aqui que no coração da ideologia feminista, né? Nós simplesmente não queremos que ninguém nos diga o que fazer. Queremos conduzir nossa própria vida e tomar nossas próprias decisões.
As crianças não querem que lhes digam para não tocar em coisas que quebram. Os adolescentes não querem que lhes digam que horas eles devem voltar à noite. Nós, adultos, não queremos que ninguém nos diga que não podemos dirigir a mais de 60 km por hora em estradas secundárias aí, não na principal, né? Ou que temos que usar o cinto de segurança. Que absurdo essa nova lei, né? A gente não quer seguir regras, a gente não quer que os outros nos falem o que temos que fazer. A gente quer tomar nossas próprias decisões, né? Quando se trata de submissão, o conceito de uma esposa submeter-se à autoridade do seu marido é, na maioria das vezes, muito desagradável às mulheres, incluindo cada vez mais as do meio, né, cristão também. E isso provavelmente se deva à falta de ensino bíblico sobre o que é a verdadeira submissão, à falta de compreensão sobre o que é a submissão, né? E aqui, dentro dessa grande mentira, né, que se eu me submeter ao meu marido eu vou ser infeliz, tem algumas mentiras sobre a submissão, né? E a primeira mentira sobre a submissão é que a esposa é inferior ao marido, porque ela tem que submeter. Gente, a Bíblia fala que homem e mulher foram criadas à imagem e semelhança de Deus. Os dois têm exatamente o mesmo valor diante de Deus, tá? A responsabilidade de uma mulher se submeter à autoridade do marido não faz ela menos valiosa ou significativa que o seu marido, porque os dois, homem e mulher, foram criados à imagem e semelhança de Deus. A segunda mentira sobre submissão: como cabeça da esposa é permitido que o marido seja rigoroso ou ditatorial com ela, que acontecia muito no passado, né? Naquela cultura machista mesmo, que existiam maridos, e existem ainda, extremamente grosseiros, né? Que não amam as esposas como Cristo amou a igreja, né? Os maridos têm o mandamento de amar as esposas, acabei de falar, né? Como amam a si mesmos, e da mesma maneira altruísta, sacrificial e serviçal que o Senhor Jesus amou a igreja e deu a sua vida por ela. Então o marido não tem o direito de ser rigoroso ou autoritário, só porque a esposa tem que ser submisso, ok? Terceira mentira sobre submissão: a mulher não deve fornecer informações ou expressar opiniões. Isso é mentira também, tá? A mulher foi criada para ser uma ajudante adequada, né? Para seu marido. Isso significa que ele precisa da sua ajuda, ele precisa da sua opinião, tá? Ele precisa da informação e da visão da esposa, que ela é capaz de trazer a respeito a várias situações aí, ok? Então sim, o marido precisa da opinião da esposa, porque senão ela não seria ajudadora, né? Ela ajuda com a opinião, ela ajuda com a visão, enfim. Quarta mentira: o marido está sempre certo. Mentira também, isso aí não é submissão, né? Então, o marido pode não ser salvo ou até pode ser desobediente a Deus em algumas áreas da sua vida, né? E nós não precisamos fazer o errado, né? O marido não está sempre certo, ele pode sim ter os erros dele, mas cabe a nós respeitarmos. E isso é submissão, é estar debaixo de uma grande missão, né? De uma missão, melhor dizendo, mas quando o marido tem uma grande missão, é muito fácil estar debaixo dessa missão, eu sempre falo isso, né? Então essas são algumas mentiras sobre a submissão aí, que hoje é pervertida no mundo. Tu fala em submissão, as mulheres, nossa, Deus me livre, que coisa horrível, que absurdo, meu corpo, minhas regras. Gente, eu dou graças a ser submissa. Amor, traz o meu carregador, por favor, gente, minha bateria. Não sei se Eduardo ainda está assistindo. Vamos lá. Então, a verdade libertadora a respeito disso, né? Amor? Gente, eu vou ficar sem bateria. Eu preciso do meu carregador. Tá sem som, gente? Tá sem som? Me falem aí se tá sem som ou já voltou. Tá sem bateria. Ai, gente. Enfim, vamos lá. A verdade libertadora a respeito desse assunto, tá? Deus pretendia que a autoridade fosse um meio de fornecer cobertura. Não. Ai, que bom, tá funcionando. Cobertura e proteção espiritual. Tá aqui embaixo. Gente, eu vou pegar meu carregador. Não saiam daí. É meio minuto. Estou aqui falando com vocês. Ai, voltei. Gente, a submissão nada mais é do que um meio de nos trazer proteção, né? E cobertura espiritual. Olha que interessante. Só que as mulheres não entendem isso, né? Não. Pronto. Ixi, agora apagou minha luz. Beleza. Vamos ver se volta a luz. Não. Vamos ficar sem luz.
Tá, Eduardo tá vindo aqui resolver o problema. Tá, gente? Então a submissão vem nesse sentido, de nós termos... Voltou. Tá com mau contato isso. Cadê? Nós termos essa proteção espiritual, né? Essa cobertura aí, através do nosso marido. E que bom que não sou eu a responsável por isso. Olha que privilégio. Não, eu quero ter direito sobre o meu corpo, sobre as regras, não sei o que lá. Gente, eu dou graças a Deus que não é meu papel de liderança aqui, que é do meu marido, entendeu? Não é de mim que Deus vai cobrar isso. Ele vai me cobrar outras coisas, meu papel como ajudadora, mas não o meu papel de líder, né? Então, que bom, que privilégio é não precisar me preocupar com isso, né? Esse papel é do meu marido. A verdade, então, é que a submissão da esposa ao marido abre espaço para que Deus trabalhe no coração dele e o traga à obediência, né? O trabalhar está nele, né? Nele em relação a isso. A nós cabe estar debaixo dessa grande missão aí, tá bom? Lembrando que a mentira número 2 lá a gente não muda ninguém, né? A gente só precisa não atrapalhar, tá bom? Então essa é outra grande mentira aqui. Então, a verdadeira mulher, olha só, a mulher que banca ser mulher não tem medo de se colocar em posição de submissão. Ela não precisa ter o domínio, não tem de controlar, tá? Seu medo se dissolve à luz da promessa da aliança de Deus, de ser o Deus dela e de viver dentro dela. A submissão é simplesmente uma demonstração de sua confiança no poder soberano de Deus. A submissão é um reflexo de sua redenção. A submissão é um reflexo de sua redenção. Olha que legal. E vamos para a quinta mentira. Eu falei que esse capítulo era grande, jamais ia conseguir dar os dois num dia. Vamos lá. Quinta. Se seu marido é passivo, se meu marido é passivo, tenho de tomar a iniciativa ou nada será feito. Sabe aquela coisa? Meu marido não faz, então eu tenho que ir tomar a frente. Tenho que liderar, porque ele não vai, né? A gente fala muito isso. Como aconteceu com Adão e Eva no jardim, nosso instinto é culpar a outra parte por esse problema, né? Não, o problema é que o meu marido é muito passivo. Meu marido é um marido que não faz nada. Por isso que eu lidero, por isso que eu que mando aqui em casa, né? A gente faz isso. Como mulheres, somos rápidas em culpar os homens por serem passivos e insistir que, se eles não fossem tão inativos, tão pacatos, tão lerdos, né? Se eles simplesmente fizessem algo, não resolveríamos as coisas sozinhas. A gente culpa o outro, né? A gente não entende que o erro é nosso, né? Então, meu marido não trabalha. Se eu não fosse atrás de um emprego, a gente ia morrer de fome. Se eu deixasse meu marido assumir os assuntos financeiros aqui, a gente ia à falência. Ele simplesmente não se envolve na vida das crianças. Se eu não as disciplinasse, a fizesse agir corretamente, elas não estariam no controle, né? Estariam tudo fora de controle. Então a gente vai assumindo papéis que muitas vezes não são nossos ou não são só nossos, né? Porque a gente acha que o erro é do marido que não faz, não nosso por tomar a frente. Olha só que interessante. Entretanto, à medida... cadê? Até que ponto nós, mulheres, desmotivamos e fragilizamos a masculinidade dos homens à nossa volta com nossa rapidez em tomar as rédeas da situação? A gente cria maridos inativos, a gente cria maridos passivos, maridos bananas, né? Porque a gente toma a frente de tudo, eles não se sentem mais necessários naquela situação. Até que ponto nós, mulheres, desmotivamos e fragilizamos a masculinidade dos homens à nossa volta com nossa rapidez em tomar decisões, tomar as rédeas da situação em vez de esperar que o Senhor os faça agir? Ou você acha que ele não sabe do papel dele? Claro que ele sabe, mas a gente toma a frente, né? Podemos facilmente tirar a motivação dos homens para enfrentar desafios e exercer a liderança necessária. E para piorar ainda mais a situação, quando eles tomam alguma atitude, as mulheres nas quais buscam incentivo e afirmação os corrigem e lhes dizem que poderiam ter feito melhor. É ou não é? A criatura vai lá lavar a louça, tu vai lá e reclama que ele não faz direito. A criatura tenta ajudar a dar um banho na criança, tu fica do lado dizendo que não é assim que faz. É ou não é? Tu quer tomar a rédea de todas as situações. É difícil, né? E daí bota a culpa no homem, que é muito passivo. Não, minha filha, é tu que não tá deixando ele assumir o papel dele. Ele não tem espaço pra fazer o que ele precisa, né? A maioria dos homens odeia cenas, sabe? Coisa de novela, dramática, drama, tá? Eles desprezam a confusão e a desordem. Fazem praticamente qualquer coisa pra ter paz em casa, pra mulher deixar eles quietos, parar de brigar, parar de falar, tá?
permitem que a mulher faça as coisas do jeito dela, em vez de discutir e brigar, porque eles querem paz. Mas o preço que um homem tem de pagar é o preço da sua masculinidade. Antes de você reclamar que seu marido não assume a liderança da casa, faça uma busca cuidadosa no seu coração. Você realmente confia na opinião dele? Está disposta a se comprometer com as decisões dele? Se não, não reclame que ele não lidera. Em prol da paz, ele pode preferir não lutar por sua autoridade. Forte, né? Que forte isso. Ele pode se abster da sua masculinidade, da sua autoridade só para ter paz e deixar tu assumir as rédeas. Porque tu, afinal, tu quer. Tu acha que faz melhor. Tu acha que só tu sabe fazer. Que tu faz mais rápido. Que tuas decisões são melhores. E daí reclama, né? Ah, não, eu faço isso porque meu marido é um banana. Claro, não tem espaço, né? Simplesmente não podemos ter tudo nessa vida. Não podemos insistir em comandar o espetáculo e depois esperar que os homens sejam proativos. Tenham iniciativa e sejam líderes espirituais. Se você quer um líder, deixa ele exercer papel de líder. Para de querer comandar o espetáculo. Vai pro teu lugar, mulher, né? E deixa o teu marido liderar, e deixa ele ser proativo, e deixa ele tomar a iniciativa. É forte, né, Cris? Eu também acho fortíssimo isso. E às vezes eu me pego, pelo menos, às vezes quase no automático, sabe? É aquele desrespeito velado, sabe? Não é um desrespeito descarado, eu não tô gritando, eu não tô esbravejando. Mas é tipo assim, não vai fazer, eu vou lá e faço, né? A gente não deixa o nosso marido assumir e ele acaba se abstendo da posição de líder dele pra conseguir viver em paz dentro de casa. E daí a gente culpa ainda ele, que não faz nada, né? Mas a gente cria maridos preguiçosos, a gente cria maridos que não ajudam, a gente cria maridos que não se envolvem com as crianças. Quando? Quando a gente fala que faz melhor, quando a gente fala que ele não faz direito, que ele não sabe fazer, deixa que eu faço mais rápido, deixa que eu faço melhor, né? Quando a gente reclama do trabalho que ele fez, a gente cria esses maridos, a gente coloca eles numa posição debaixo de nós, né? E não é a posição que eles deveriam estar. Forte, né? Bem forte. Gente, tá fazendo sentido pra vocês tudo isso? Vamos pra sexta mentira. Essa quinta mentira é forte, né? Nossa. Vamos pra sexta. Às vezes o divórcio é uma opção melhor do que continuar com um casamento ruim. Olha que mentira. O divórcio é uma melhor opção do que continuar com um casamento ruim. Satanás nos leva a crer que não há o jeito certo de lidar com uma situação aparentemente sem esperança. Não tem jeito, né? Já eras. Esse engano promoveu a cultura de casamentos desfeitos. O fato é que casamento é difícil e bons casamentos são ainda mais difíceis, tá? Aceita que dói menos, relacionamentos não são fáceis, são pessoas falhas, pessoas diferentes, né? E se divorciam por incompatibilidade de gêmeos. Minha filha, se você for se divorciar toda vez que tiver uma incompatibilidade de gênio, você vai se divorciar várias vezes de vários maridos. Porque todo mundo vai ter incompatibilidade de gênios, né? Somos pessoas diferentes, entenda isso, tá certo? Então, bons casamentos são difíceis, dá trabalho, bons relacionamentos dão trabalho, né? Não pensa que vai ser tudo fácil, tudo mar de rosas, né? Mas também tem homens que se demitiram das suas funções, com certeza. Aqui eu tô falando pra mulheres, né? Tem homens que se demitiram simplesmente por não entenderem suas funções, simplesmente por não quererem fazer aquilo que Deus mandou eles fazer, ou por ignorância mesmo, e outros porque desistiram de lutar contra uma mulher que quer tomar as rédeas, né? Tem alguns motivos aí, tá? Então, gente, casamentos aí que estão em crise, né? Que tá indo à beira aí de um divórcio, né? São anos de feridas que se somam e que, se não tratadas da maneira ensinada por Deus, pode levar uma pessoa a racionalizar coisas de uma maneira inacreditável e a justificar escolhas que pensava nunca ser capaz de fazer, né? Ah, não, gente, mas é que, olha só, eu tenho o direito, né? E a gente começa a racionalizar coisas que a gente sabe que é errado, mas que a gente consegue justificar por isso, por isso e por isso e por isso, né? A dureza do coração e a falta de esperança resultante é a evidência reveladora de que a pessoa caiu na armadilha do enganador e foi iludida pela mentira dele, tá? A única maneira de quebrar o ciclo é se libertar, de se libertar é rejeitar as mentiras que tomaram conta da mente, das emoções e combater essas mentiras com a verdade. Quais são as verdades em relação ao casamento? Não há casamento que Deus não possa curar.
E não há pessoa que Deus não possa mudar. Essa é a primeira verdade. Eu sempre fui criticada por ter dedicado a minha vida ao meu esposo e filhos. Mas quando eu fiquei doente, precisei, meu esposo se demitiu para cuidar de mim. Hoje somos um pelo outro sempre. Olha só. Olha isso, né? É exatamente isso. É a recompensa, né? De anos e anos servindo aí. Então, primeira verdade. Não há casamento que Deus não possa curar. E não há pessoa que Deus não possa mudar. Ok? Segunda verdade. O principal objetivo do casamento não é ser feliz, mas glorificar a Deus e refletir seu amor seu amor redentor e de aliança. Terceiro, Deus usa os defeitos de cada cônjuge em um casamento para conformar o outro à imagem de Cristo. As fraquezas do meu cônjuge tornam-se uma ferramenta nas mãos de Deus para me transformar na mulher que Ele planejou que eu fosse. O verdadeiro amor, que é o amor de Deus, é incondicional e nunca falha. Nós não podemos amar perfeitamente outro, porque somos humanos, né? Somos falhos. Mas Deus pode amar qualquer pessoa por meio de nós, se estivermos dispostas a permitir isso. O amor não é um sentimento. Grifa isso, eu sempre falo isso, né? O amor não é um sentimento. Eu não amo mais meu marido, por isso que eu vou me divorciar. O amor é decisão, o amor é racional. Eu decidi amar, mesmo que, ainda que eu não esteja apaixonada nesse exato momento, porque eu estou magoada, mas eu decidi amar. Amor é um verbo, eu amo, tu amas, ele ama, é conjugável, né? Amor é um verbo, verbo é ação, amor é atitude, é decisão. Eu vou amar, mesmo que eu não esteja me sentindo amada, então eu vou agir, né, com amor, eu vou ter atitudes de amor. Amor é um verbo, amor é decisão, amor é razão, amor não é sentimento, tá bom? Ainda que eu não esteja loucamente apaixonada nesse momento do meu casamento, eu decidi amar e assim eu vou cumprir a minha promessa, a minha decisão. Olha que forte, né? O casamento é uma aliança, tá? Deus é um Deus que mantém as alianças. Ele manteve suas promessas, né? E Ele quer que nós mantenhamos as nossas. Deus nos deu a ordem de perdoar sem limites, né? Na Bíblia fala, mas até quando? Quanto eu devo perdoar uma pessoa? E Jesus fala 70 vezes 7, né? Até 7 vezes, ele fala, não, 70 vezes 7, né? 70 vezes 7, quando, Mirelle, o mesmo pecado? Não, todo dia, né? Todo dia o mesmo pecado. É infinitas vezes, isso quer dizer, né? Perdoar sem limites. Você não resolve seus problemas colocando outro par de sapatos debaixo da cama. Olha que interessante. Estatisticamente, o segundo casamento apresenta uma taxa de divórcio maior do que o primeiro casamento. Eu vou casar com outra pessoa e esse sim vai dar certo. Nesse casamento eu vou ser feliz. Já começa errado, né? Nesse casamento a gente se acerta muito. Agora sim encontrei a pessoa. Estatisticamente, o segundo casamento apresenta uma taxa maior de divórcio do que o primeiro casamento, tá bom? A graça de Deus é suficiente para lhe permitir ser fiel a seu cônjuge, amar e perdoar sem limites. Próxima verdade, Deus nunca vai abandoná-la. Independente do que você tiver de tolerar, Ele estará lá para ajudá-la a passar por aquilo. Próxima, as recompensas da fidelidade nessa vida podem não ser plenamente experimentadas antes da eternidade, mas a fidelidade será recompensada e a espera valerá a pena. O perdão é a única maneira de receber o melhor de Deus, né? Para casamentos que vêm de mágoas e mágoas, de anos de feridas aí, tá bom? Olha só, o inimigo fez do casamento uma confusão e uma zombaria, né? Se a gente for ver no mundo hoje, o casamento é isso, né? Suas mentiras resultaram em inúmeras vidas e lares destruídos. Somente a verdade tem o poder de redimir, restaurar e renovar. Gente, que profundo esse capítulo, né? Muito profundo. Eu vou fazer um resumão para quem entrou depois aqui, pra gente finalizar. Não saiu ainda, tá? Primeira mentira, então, sobre o casamento. Tenho de ter um marido para ser feliz. A verdade é que a felicidade não é encontrada nem dentro nem fora do casamento. Não há ninguém que possa atender às minhas expectativas, às minhas necessidades mais profundas. Apenas Deus, tá? Segunda mentira, é minha responsabilidade mudar o meu marido. A verdade é que você não muda ninguém. Uma vida devota e a oração são os dois principais meios de uma mulher influenciar a vida do seu marido. Não é pelo teu muito falar. Terceira mentira, meu marido deve me servir. A verdade é que se eu esperar ser servida, me decepcionarei inúmeras vezes.
Se buscar servir aos outros sem esperar nada em troca, nunca ficarei frustrada, porque essa é a melhor forma de eu entender o amor de Deus e ser parecida com Cristo. Quarta mentira: se me submeter ao meu marido, serei infeliz. A verdade é que a submissão me coloca sob a cobertura e a proteção de Deus, que controla tudo e todos, né? Quando saio de debaixo da autoridade, torno-me vulnerável aos ataques do inimigo. Tá? A minha vontade de me colocar sob a autoridade ordenada por Deus é a maior prova do quão grande eu acredito que Ele realmente é, de tal forma que eu obedeço a esse mandamento, tá? A quinta mentira: se meu marido é passivo, tenho de tomar a iniciativa ou nada será feito. A verdade é, Deus criou o homem para ser um iniciador e a mulher para ser a respondedora. Se uma mulher tomar as rédeas em vez de esperar que Deus mova o seu marido, é provável que ele se sinta menos motivado a cumprir a responsabilidade que Deus deu a ele. Nós criamos maridos passivos, tá? Sexta mentira: às vezes o divórcio é uma opção melhor do que continuar com um casamento ruim. A verdade é, o casamento é uma aliança perpétua que se destina a refletir o coração preservador de alianças de Deus, tá? Assim como Ele é fiel à sua aliança, Ele espera que sejamos também. Não há casamento que Deus não possa curar, não há pessoa que Deus não possa restaurar. Deus usa os defeitos da cônjuge em um casamento para transformar o outro. A graça de Deus é suficiente para lhe permitir ser fiel, independente do que você esteja passando. Profundo, né? Gente, quem gostou, quem entendeu, quem vai sair daqui hoje com algumas verdades impregnadas no coração e mudar alguma atitude? Fala aí pra mim. Eu já tinha lido esse livro há anos, estou relendo, né? Estou estudando ele e mais uma vez eu relembro algumas coisas, alguns insights que eu tive, né? Que vão servir novamente pro meu casamento, né? Então, se você tem o livro, responda as questões do final lá. Se você não tem, olhe de novo a live, anota, faça anotações práticas diante dessa mentira. O que eu aprendi? O que eu faço que tá descrito aqui, que eu tenho feito em casa e que tá errado, né? Qual é o meu papel nisso tudo? Eu vou conversar com meu marido pra gente colocar, aparar arestas, como eu falo, né, em relação a tudo isso. Eu amei. Ai, que bom, porque parece que eu tô falando aqui, eu tô ensinando vocês. Toda vez que eu ensino alguém, eu falo que eu mais aprendo do que ensino, porque para eu ensinar eu tive que estudar. E enquanto eu estudo, Deus está falando comigo, eu tô aprendendo também, né? Então eu saio desse capítulo aqui muito grata por ter lido tudo isso de novo, por ter aprendido. Eu não sou a mesma pessoa de quando eu era, de quem eu é. Eu não sou a mesma pessoa que eu era há uns anos quando eu li esse livro. Eu já sou outra pessoa com outro entendimento, então serviu novamente para mim, né? Então eu espero que vocês saiam dessa live diferente também, sabe? Com algumas coisas muito certas, muito fortes no coração de vocês. Esclarecedora, que bom. Gente, quem perguntou qual é o livro aí, Mentiras em que as Mulheres Acreditam e a Verdade que as Liberta, a gente tá fazendo um estudo toda terça-feira, 1h30 desse livro, tá bom? Semana que vem nós vamos falar sobre filhos, gente. E faz parte aí do conjunto família, por isso que eu ia unir os dois nessa live, casamento e filhos, tá? Mas vai ficar pra semana que vem, tá? Nos deixe descrito o nome do livro e o autor, tá? Marta, nos meus stories eu tô sempre colocando, tá? Eu vou colocar de novo agora quando eu sair da live lá, tá bom? Olha lá que daí você pode printar, tá bom? Gente, se vocês quiserem tirar um print dessa live, me marcar lá nos stories de vocês o que mais chamou a atenção, convidar outras mulheres pra todas as terças estarem aqui 1h30, façam, tá? Eu quero que esse conteúdo seja bênção pra mais famílias, pra mais casamentos, pra mais mulheres aí, tá bom? Lembrando que eu tenho vaga pra mentoria de maio ainda, tá? Quem quer está precisando organizar a vida aí, eu tenho vaga pra mentoria Pocket e pra mentoria Premium também, tá? Entre em contato com a minha equipe que eles vão te explicar bem direitinho todos os detalhes, tá certo? É um aprendizado, verdade tem que ser dita, é verdade, tá? Gente, uma ótima terça-feira, que Deus abençoe vocês, tirem print, marquem lá meu nome lá nos stories pra eu ver o que vocês estão aprendendo, né? Pra ver quem tava aqui. E estejam comigo na próxima terça que vamos falar sobre filhos. Muito, muito bom também. Tá certo? Beijo, Deus abençoe. Ótimo restinho de terça-feira, né? Ótima semana pra vocês. Tchau, tchau. Vou deixar salva.